alunos estão preparados para mais uma aula de geografia aqui com o professor Arlan Francisco? Bem, pessoal, vamos ver qual o conteúdo que eu preparei para a aula de hoje? Bem, pessoal, só lembrando a vocês que antes de iniciarmos a nossa aula, válido ressaltar que essa aula é uma aula de geografia na modalidade EJA, porém é uma aula específica para o pessoal do 9º ano, certo? Nosso tema de hoje, pessoal, é a indústria no Brasil, certo? É um tema muito instigante, muito bom de ser debatido. Espero que vocês curtem e aproveitem o máximo possível dessa aula. Bem, pessoal, o processo de industrialização brasileiro é considerado tardio, ou seja, demorou um pouco a chegar onde estamos hoje, quando comparado à industrialização dos países capitalistas centrais. Ela teve início somente no século XX, quase 200 anos depois da industrialização na Europa. Foi somente na terceira fase da industrialização do Brasil que o governo e classes burguesas fizeram maciços investimentos no setor, adquirindo maquinários e melhorando o setor de transportes e energia. Fator esse que tornou o país competitivo e apto para receber indústrias mundiais, ou seja, receber indústria de outros países, não só a que tínhamos aqui. Bem, pessoal, integrando-se ao sistema capitalista global, o Brasil passou a ser fonte de investimento mediante todos os países do mundo. Característica da industrialização no Brasil. O Brasil faz parte do grupo de países que realizam ou realizaram sua industrialização de forma tardia, no século XX, ou seja, bastante atrasada em relação aos pioneiros da industrialização, que iniciaram esse processo ainda no século XVIII. Dentre os fatores que explicam essa situação, podemos considerar o fator histórico como sendo o mais influente, pois, na ocasião do início da industrialização, o Brasil era uma colônia de Portugal, ou seja, pessoal, ainda era dependente de Portugal. E estabeleceu, durante o período colonial, uma forte parceria comercial com a Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar. Dessa forma, o Brasil passou a fornecer matéria-prima e produtos agropecuários para seu parceiro, que, na contramão do processo, industrializou-se fortemente ainda no século XVIII, em 1785. Porém, a colônia foi proibida de produzir produtos manufaturados. Dessa forma, o que restou para o país foi continuar com a sua economia agropecuária. Ao se industrializar, o que ocorreu somente na década de 1930, a indústria encontrava-se concentrada na região sudeste. Ela foi descentralizada, indo para as demais regiões na década de 1970 em diante. Atualmente, o Brasil é um dos países mais industrializados do mundo, com a economia global forte e intensa participação capitalista global, ou seja, muitas empresas querem investir no Brasil. Desde a década de 1990, é visto como um dos melhores países para se investir e instalar indústrias do mundo, para você ver a riqueza que temos no nosso Brasil. Períodos do processo de industrialização no Brasil. Vou citar aqui, pessoal, os 4 principais períodos que se teve para se ter o processo de industrialização no Brasil. Primeiro período, certo? O primeiro período do processo de industrialização brasileira ocorreu de 1500
a 1808. Nesse momento, não se falava em indústria no país, pois o Brasil era uma colônia de Portugal, certo? De certo modo, fazia-se restrição ao processo industrial e a produção existente na época era tradicional, com apenas o uso da mão de obra, ou seja, ainda não tinha nenhum tipo de maquinário, era na força bruta mesmo. Segundo período. O segundo período ocorreu de 1808 a 1930, que houve a implementação de algumas indústrias no país. Essas indústrias deveriam seguir algumas regras, como pretensionismo econômico, instaurado em 1828, o qual determinava que todos os produtos vindos de fora do país, especialmente da Inglaterra e Portugal, sofreriam um acréscimo de valor de 15% e 16%, respectivamente. Tarifa que dificultava um pouco a importação comercial e favorecia o desenvolvimento da indústria brasileira. Ou seja, como estava difícil de importar, estava difícil de trazer de lá, porque tinha que pagar um custozinho a mais, o que acontecia? No Brasil aumentou o desenvolvimento. Eles pensaram, opa, é melhor produzir aqui do que eu ir buscar lá. Foi um pensamento na época que acabou aumentando o desenvolvimento da indústria brasileira. Terceiro período. No terceiro período, ocorreu de 1930 a 1955. Foram observados maciços investimentos no setor industrial, oriundos tanto de iniciativas privadas quanto do governo brasileiro. Todo mundo estava vendo que ali era uma fonte riquíssima de gerar lucros. Na tentativa de alavancar o setor, foram realizados avanços no setor de transportes, como a abertura de ferrovias e rodovias. Observou-se também o desenvolvimento do setor energético no Brasil e de logística. E vamos agora para o quarto período. O quarto período, pessoal, aconteceu desde 1955 até os dias atuais. Foi marcado pelos projetos políticos instalados no governo do presidente Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, que promoveu uma intensa abertura econômica do país para as empresas multinacionais, ampliando fortemente a abertura de novas empresas dos mais variados tipos, incentivando o consumo, o consumismo e a competitividade, tanto interna quanto externa. Industrialização atual. Pois bem, atualmente, pessoal, o país vive um forte crescimento de desenvolvimento industrial, motivado e influenciado pelo capital externo e pelas empresas multinacionais. Ou seja, em nosso território, há um forte desenvolvimento industrial nos diversos tipos de indústria, desde a indústria de base até as indústrias de alta tecnologia. O Brasil é dependente economicamente de outros países, isso é claro. Para quem destina sua produção, seja ela industrial, seja ela agroindustrial, e também depende das tecnologias produzidas por países desenvolvidos, o que denota uma fragilidade na economia nacional, pois falta investimento em pesquisas e educação. O que poderia, pessoal, ampliar a produção na área tecnológica e diminuir essa dependência. Os desafios que o país enfrenta na atualidade giram em torno de questões como minimizar a dependência de outras economias e implementar planos governamentais e projetos que viabilizem a produção de ciência e tecnologia para promover o desenvolvimento industrial. O Brasil conta com parques industriais sofisticados e competitivos, de maneira descentralizada em todo o território, com a produção de bens
de base, intermediários, o que é que acontece? E de ponta, setores como farmacêutico, automobilístico, eletrônico, energético, textil, alimentício, entre outros, são destaques na nossa produção, bem como a agroindústria. Bem, pessoal, para apimentar nossa aula de hoje, eu trago esse desafio para vocês. Ó, os estados mais industrializados do Brasil estão concentrados no complexo regional do Centro-Sul. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Bem simples esse desafio de hoje, hein? Quem prestou atenção na videoaula certamente já respondeu assim que eu acabei de fazer a pergunta. Não foi isso? Tenho certeza. Bem, pessoal, e agora uma atividade um pouquinho mais complexa, com mais questões para vocês responderem, colocarem em prática o que acabaram de aprender, certo? Aqui no link da descrição desse vídeo, pessoal, vai ter o nome atividadezinho, na frente vai ter o link, certo? Clica nesse link aí, como vocês estão fazendo nas aulas passadas, responda essa atividade e depois clica no botão enviar e encaminha de volta para mim, que eu vou estar recebendo esse feedback de vocês. Certo, pessoal? E para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão simples e objetiva. A persistência realiza o impossível. Desistir? Nunca. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e, se possível, também ative o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula.